Olá, mulheres preciosas. Olá, família. Hoje nós vamos seguir para o desafio dos 10 minutos de pararmos e ficarmos em silêncio para ouvir a Deus. Eu sou a Valéria Oliveira e hoje nós estamos no 10º dia. Eu estava disposta a buscar cada vez mais por mais de Deus, mesmo ainda não entendendo direito o que Deus estava fazendo. Essa experiência que eu vou comentar com vocês não aconteceu exatamente no período em que eu me dispunha a ficar em silêncio aqueles 10 minutos. Que, aliás, como eu já disse aqui, nem sempre eu conseguia. Isso começou a acontecer sempre no período em que eu ia dormir. Por algumas noites seguidas, vinha à minha mente amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Lembro-me até em uma das noites, porque foi muito forte, de compartilhar isso com o meu esposo que estava ao meu lado, e eu disse a ele: há algumas noites eu sinto muito forte vir pensamentos que são óbvios, inclusive, de um cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Lembro-me que até ele riu, achou até um pouco estranho. Era óbvio, eu tinha Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e aqueles eram pensamentos de Deus na minha mente. Simples assim. Porém, eu sabia que tinha algo mais a ser revelado. E lembro-me que falei com ele, não pode ser só isso. Se o Espírito Santo de Deus está sinalizando o primeiro mandamento dentro desse processo que eu estou passando de busca, de retomada, de reconstrução, eu acho que tem algo além disso que ele quer falar. Foi então que a partir daí eu comecei a discernir que esse desafio proposto por Deus para a minha vida e para compartilhar com as outras mulheres não era apenas para nos ensinar a passar mais tempo com Deus, apesar de isso ser extremamente importante. Até porque, se esse fosse o objetivo, o Pai não teria sugerido apenas 10 minutos. Deus não tem problema com o tempo. Ele é o dono de todo o tempo. Nós é que temos dificuldade de administrar as 24 horas que ele nos entregou. Tanto é que, por vezes, 10 minutos de parada não cabem nessas 24 horas. Deus queria tratar comigo a respeito de prioridade. Uma pessoa que se encontra como eu me encontrava, na época com crises de depressão e ansiedade, com certeza havia perdido a noção da palavra prioridade. A ansiedade nos leva a priorizar o futuro. A depressão nos leva a priorizar o passado. E Deus, naquele momento, queria me ensinar a priorizar o presente. E, afinal, o que amar a Deus sobre todas as coisas tem a ver com essa explicação? Quando eu defino no meu coração que a prioridade da minha vida é amar a Deus acima de todas as coisas, e não apenas porque é o primeiro mandamento, e isso deveria ser motivo suficiente para eu vivê-lo, eu defino que todas as outras demais coisas, no máximo, ocuparão o segundo lugar. Mas será que isso é tão simples assim? Apenas conhecer o primeiro mandamento e então decidir vivê-lo? Se fosse tão simples assim, porque eu, há mais de 10 anos caminhando com o Senhor, havia perdido a noção disso. E então eu decidi ir um pouquinho mais fundo e voltei
lá nos primórdios da lei, quando os 10 mandamentos foram estabelecidos. Você pode encontrar os 10 mandamentos também em Êxodo 20, do 2 ao 17, e Deuteronômio 5, do 6 ao 21. Êxodo 20, versículo 3, diz assim: não terás outros deuses além de mim. Ao ir até esse versículo, eu diria que uma luz enorme vermelha acendeu. Eu me vi diante da raiz do meu problema. Agora a questão era muito mais profunda do que eu imaginava. Além de prioridade, de Deus se mostrar acima de tudo em minha vida e permitir que Ele tomasse esse lugar que eu buscava, que eu desejava, que eu já havia recebido há anos atrás, mas que parecia que eu havia me desviado de alguma maneira. Ele queria também me mostrar o porquê eu não estava conseguindo amar a Deus acima de todas as coisas. O porquê eu não estava conseguindo priorizar o meu Deus. Eu tenho que admitir que, apesar de amá-lo, ele não havia mais se tornado o meu único Deus. Eu sei que o que eu estou te dizendo aqui é muito forte, mas isso foi libertador. E foi isso que me fez voltar, retomar o caminho e permitir que Deus ocupasse novamente não apenas o primeiro lugar, mas o único lugar de Deus, que é dele, o único Deus na minha vida. O Pai queria mexer em estruturas profundas da minha vida cristã. Ele queria quebrar muitos paradigmas comigo. Isso não é algo fácil, principalmente quando já se caminha com o Senhor. Admitir que ao longo de uma caminhada com Deus, você permitiu que outros deuses ocupassem por vezes o lugar dele, é algo, no mínimo, constrangedor. Eu poderia aqui dar vários nomes e citar várias circunstâncias, coisas, até mesmo pessoas que se tornaram deuses na minha vida durante aquela caminhada, até aquele momento. Mas eu quero citar e eu quero expor o principal Deus que concorreu com o Deus único, o Deus de Israel, e que estava me atrapalhando a amar a Deus, o meu Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. O Deus eu estava ocupando o lugar de Deus na minha vida. E como eu sei disso? Bom, bastava olhar para o estrago que eu mesma havia feito, invertendo, trocando, bagunçando as prioridades ao longo da minha caminhada com Deus. O Deus eu é o Deus mais difícil de você retirar do trono que foi estabelecido para um único Deus, o Deus verdadeiro. Mas nesse lugar de intimidade com o Pai, aonde Ele havia me levado, Ele estava disposto a me reiniciar e me amar até que eu o amasse acima de todas as coisas. Que Deus te abençoe.